Olá a todos! Hoje, a Nana vai partilhar convosco uma história cheia de calor e emoção. É sobre o Alex, esse homem incrível, que organizou uma pequena festa cheia de significado para celebrar o primeiro mês do meu filhinho, o Henry. Será que o meu coração, que já esteve tão fechado por causa de velhas feridas, vai voltar a bater mais forte com a dedicação do Alex? Por favor, subscrevam o canal e ativem o sininho para apoiar a Nana, para que eu tenha ainda mais inspiração para trazer vídeos tão emocionantes como este. Desejo-vos uma boa sessão, e vamos começar esta história. O sol poente espalhava uma luz dourada e suave sobre a pequena vila, cobrindo a casinha de madeira da Nana com um brilho acolhedor. O Henry, o meu pequenino com bochechas rosadas e olhos grandes e brilhantes, acabava de completar o seu primeiro mês de vida. Sentada ao lado do berço de madeira, balançando-o suavemente, eu olhava para o meu filho a dormir e o meu coração transborda de amor. Este último mês foi tão difícil, desde os dias em que vagueava sem um lar até a doença inesperada que me levou ao hospital. Mas agora, eu já não estou sozinha. O Alex, um homem de coração sincero, esteve sempre ao nosso lado, protegendo-nos em silêncio, a mim e ao meu menino. Hoje, o Alex bateu à minha porta, trazendo nas mãos 2 sacos cheios de coisas. Sorriu, com os olhos a brilhar de entusiasmo. Nana, hoje é um dia especial para o Henry. Quero fazer uma pequena festa para celebrar o primeiro mês dele. Que achas? Fiquei sem palavras, surpresa com a ideia. Uma festa? Só nós 3? Nunca me passou pela cabeça organizar algo para o Henry, com tantas dificuldades na minha vida. Alex, não precisas de fazer isso. Eu e o Henry já estamos bem assim, disse, com a voz hesitante. Mas o Alex abanou a cabeça, pousou os sacos e olhou-me com uma ternura firme. Nana, o Henry merece um dia especial, e tu também. Deixa-me tratar de tudo, está bem? Vai ser só uma festinha pequena, só nós 3. Olhei para ele, e o meu coração deu um pequeno salto. Assente, sem dizer mais nada, mas sentindo um calor estranho e reconfortante dentro de mim. O Alex pôs mãos à obra, transformando a minha pequena sala num espaço acolhedor. Pendurou luzinhas douradas à volta da janela, colocou uma mesinha de madeira no centro, coberta com uma toalha branca impecável. Na mesa, colocou um jarro com flores silvestres colhidas no campo ali perto, pequenas e delicadas, como se trouxessem o aroma do outono. Eu, sentada junto ao berço, observava o Alex a mover-se com agilidade, surpresa e emocionada. Desde quando planiste isto? Perguntei, com a voz suave. Ele virou-se, sorrindo. Desde que soube que hoje era o dia do primeiro mês do Henry. Quero que ele tenha uma memória bonita, e que tu tenhas um dia para sorrir. Foi até a pequena cozinha, tirando dos sacos frango fresco, legumes, arroz aromático e algumas especiarias especiais. Vou fazer uns pratos simples, mas saborosos. Descansa, eu trato de tudo. Olhava para o Alex a trabalhar na cozinha, enquanto o aroma de uma sopa de frango começava a encher o ar. Ele cortava os legumes com cuidado, mexia a panela, e até fez um pãozinho com queijo derretido. Cada gesto dele era tão delicado,
como se estivesse a pôr o coração em cada detalhe. O Henry acordou, mexendo-se no berço, e eu peguei nele, sussurrando: "Estás a ver, meu amor? O tio Alex está a fazer uma festa para ti." O Henry bocejou, com os olhos redondos cheios de curiosidade. Quando as velas começaram a brilhar na mesa, o Alex trouxe a comida: uma tigela fumegante de sopa de frango, pão com queijo dourado, e uma salada fresca e crocante. Preparou até um sumo de maçã para mim, sabendo que eu precisava de nutrientes depois de dias tão duros. "Não é nada sofisticado, mas espero que tu e o Henry gostem", disse, com a voz quente. Pegou no Henry dos meus braços para que eu me sentasse à mesa. "Meu pequenino, hoje é o teu dia especial. O tio deseja-te muita saúde e felicidade, está bem?" Olhei para o Alex a segurar o Henry com tanto carinho, os olhos dele cheios de amor, mesmo não sendo o pai do meu filho. Senti a sinceridade em cada gesto dele, desde a forma como preparou a festa com tanto cuidado, até ao modo como olhava para o Henry, como se ele fosse o maior tesouro do mundo. Quando colocou o Henry de volta no berço, o Alex pegou numa colher de sopa, soprou para arrefecer e trouxe-a até mim. "Prova, Nana. Fiz com a receita da minha mãe, espero que gostes." Provei a sopa, quente e reconfortante, como se carregasse toda a dedicação do Alex. Sorri, sentindo o coração mais leve pela primeira vez naquele dia. "Está delicioso, Alex. Obrigada, por tudo o que fizeste por mim e pelo Henry." A minha voz tremeu, e os olhos marejaram. O Alex abanou a cabeça, segurando a minha mão com suavidade. "Nana, fiz isto porque quero ver-te sorrir, quero ver o Henry crescer rodeado de amor. Tu e ele são muito especiais para mim." A festa decorreu num ambiente tão acolhedor, com o meu riso tímido, as histórias do Alex sobre os dias em que aprende a cozinhar e fazia desastres, e os sons suaves do Henry no berço. À luz das velas, senti algo que parecia uma família, não de sangue, mas de amor e partilha. Olhava para o Alex, este homem que entrou na minha vida como uma luz, sem forçar, sem pedir nada, apenas trazendo calor. Quando a festa terminou, o Alex arrumou a mesa, enquanto eu pegava no Henry, cantando para ele adormecer. Virei-me para o Alex, com a voz baixa, mas sincera: "Alex, obrigada. Não só pela festa, mas por nos fazeres sentir amados, a mim e ao Henry. Não sei como te agradecer." Ele sorriu, com aquele olhar gentil. "Nana, o teu sorriso e o do Henry são o maior presente para mim. Só quero estar ao vosso lado, se me permitires." Não respondi logo, mas no meu coração, senti uma porta a abrir-se. Olhei para o Henry a dormir, depois para o Alex, que ali estava, paciente e verdadeiro. À luz das velas, senti esperança, que a vida, por mais dura que seja, tem sempre pessoas prontas a abrir os braços. Fiquei tão emocionada que as lágrimas caíram. O amor e a dedicação do Alex por mim e pelo Henry não foram apenas uma festa, mas uma promessa de que ele estará sempre aqui, mesmo não sendo o pai do meu filho. O Alex é como uma luz enviada para aquecer o meu coração, para me fazer acreditar que a bondade e o amor ainda existem. Uma tarde suave de final de outono,
com a luz dourada do sol a atravessar a pequena janela da casa de madeira, onde a Nana balançava suavemente o berço do bebê Henry. O menino, com apenas um mês de vida, dormia tranquilo, as bochechas rosadas como o presente mais precioso da vida dela. Depois de dias tão difíceis, desde ser abandonada pela família do ex-marido até a doença inesperada que a levou ao hospital, a Nana começava a encontrar paz, graças à presença do Alex, um homem de coração genuíno que sempre aparecia quando ela mais precisava. A pequena festa que ele organizou para celebrar o primeiro mês do Henry ainda brilhava na memória dela, como uma vela que aquece um coração gelado. Um leve bater à porta interrompeu os pensamentos da Nana. Ela abriu a porta e lá estava o Alex, com uma camisa branca impecável, o sorriso radiante como o sol. Ao lado dele, uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos salpicados de prata, olhos gentis e um sorriso acolhedor. Nana, esta é a minha mãe, a Dona Min, disse o Alex, com a voz cheia de orgulho. Ela ouviu-me falar tanto de ti e do Henry que insistiu em vir conhecer-vos. A Nana sentiu-se um pouco envergonhada, convidando-os rapidamente a entrar. Dona Min, peço desculpa pela casa tão simples, disse, com um olhar tímido. A Dona Min abanou a cabeça, segurando a mão da Nana com um calor maternal. Minha querida, não me importo com a casa. Só queria conhecer a rapariga de quem o Alex tanto fala e o menino adorável que tens. A voz dela era tão suave que a Nana, sem perceber porquê, sentiu-se imediatamente confortada. A Dona Min aproximou-se do berço, onde o Henry começava a mexer-se, acordando. Os olhos dela brilharam ao ver o menino, e ela pegou-o com cuidado, abraçando-o contra o peito. Meu Deus, olha só para este pequeno. É um anjinho, exclamou, com a voz cheia de alegria. O Henry balbuciou, a mãozinha minúscula agarrando o dedo dela, fazendo a Dona Min rir. Nana, estás a criar este menino tão bem. Ele está tão saudável, fico tão feliz por ver. A Nana sorriu, o coração aquecido pelo carinho da Dona Min pelo seu filho. Olhou para o Alex, que estava ali perto, os olhos gentis acompanhando a mãe e o Henry. A minha mãe adora crianças, sussurrou ele a Nana. Desde que falei de ti e do Henry, ela não parava de dizer que precisava de vos conhecer. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. A minha mãe gosta muito de ti, Nana. E eu também. A Nana corou, sem saber o que responder. Convidou a Dona Min e o Alex para se sentarem à pequena mesa de madeira, onde preparara chá e alguns biscoitos simples. A Dona Min, ainda com o Henry ao colo, começou a contar histórias da infância do Alex, sobre o menino desajeitado que derrubou a panela de sopa da mãe, ou como ele sempre trazia flores silvestres para ela depois de brincar. O Alex é um filho muito dedicado, disse a Dona Min, com os olhos a brilhar. Não fala muito, mas faz tudo com o coração. Espero que lhe des uma oportunidade, Nana. Acho que és uma rapariga maravilhosa. As palavras da Dona Min deixaram a Nana sem palavras. Olhou para o Alex, que preparava o chá em silêncio, a camisa branca destacando a sua calma. Ela lembrou-se dos dias em que ele correu pela chuva até ao hospital, das colheres de sopa quente que ele lhe deu, da pequena festa que preparou para o Henry.
Cada gesto dele era como uma promessa silenciosa de que estaria ali, mesmo que ela e o Henry não fossem a sua família de sangue. Nana, queres que segure o Henry um pouco para descansares? Perguntou a Dona Min, com a voz doce. A Nana assentiu, comovida com a atenção dela. Olhou à volta da pequena sala, agora cheia de risos e calor. A Dona Min cantava uma canção de embalar para o Henry, a voz suave como uma melodia de infância, fazendo o menino adormecer nos braços dela. O Alex aproximou-se, colocando uma chávena de chá à frente da Nana. Toma, é chá de camomila, ajuda a relaxar, disse, sorrindo. A Nana segurou a chávena, o calor espalhando-se pelas mãos. Olhou para o Alex, depois para a Dona Min com o Henry, e de repente sentiu algo que parecia uma verdadeira família. Sempre pensara que ela e o Henry estariam sozinhos, mas a presença do Alex e da mãe dele trouxe-lhe a sensação de um lar que ela julgava perdido para sempre. Alex, Dona Min, disse a Nana, com a voz embargada, obrigada por terem vindo, por gostarem do Henry e, de mim. Não sei como vos agradecer. O Alex pousou a mão no ombro dela, o olhar gentil, mas firme. Nana, eu e a minha mãe estamos aqui porque somos uma família, não por obrigação, mas por carinho. Só quero estar ao teu lado e ao do Henry, se me permitires. A Dona Min olhou para eles, sorrindo com ternura. Nana, sei que passaste por muitas dificuldades. Mas acredito que, com o coração do Alex, tu e o Henry serão sempre amados. Ela colocou o Henry de volta no berço e segurou a mão da Nana. Espero que um dia vocês sejam realmente uma família. Quando o sol poente desapareceu, o Alex e a Dona Min despediram-se, deixando a pequena casa cheia de ecos de amor e partilha. A Nana pegou no Henry, olhando para a silhueta do Alex com a sua camisa branca, e, pela primeira vez, sentiu o coração pronto para se abrir, mesmo que aos poucos, para receber o calor de uma nova família. Fiquei tão emocionada que as lágrimas caíram. A dedicação do Alex e o amor da Dona Min trouxeram a mim e ao Henry a sensação de uma verdadeira família. O Alex não é apenas um homem sincero, é a luz que me faz acreditar que a felicidade ainda existe. A Dona Min, com o seu coração generoso, ama o Henry como se fosse seu neto, dando-me o carinho maternal que sempre desejei. O que acham do amor do Alex e da Dona Min por mim e pelo Henry? Será que terei coragem para dar um passo em frente com o Alex? Partilhem as vossas opiniões nos comentários. Esta história lembra-nos que uma família não é só laços de sangue, mas corações que se abrem para amar e partilhar sem condições. Não se esqueçam de dar like, partilhar o vídeo e subscrever o canal da Nana para acompanhar as próximas histórias e apoiar-me a trazer mais momentos tão especiais.